do nosso louvor, da nossa adoração. E assim como esse cântico que nós louvamos, que nós possamos glorificar a Ele através das nossas vidas. Então fale com Ele. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua presença. Amém. Assim como nós cantamos e Te louvamos neste momento, ó Pai, o Senhor é a única razão, ó Pai, da nossa adoração. Que nós possamos, ó Pai, a todo momento glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Exaltar ao Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Esteja conosco, ó Pai, nesse culto que está iniciando neste momento, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, tocando em nossos corações, quebrantando, ó Pai, os nossos corações e as nossas vidas, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai. Aceite, ó Pai, os nossos louvores, os nossos agradecimentos nesta noite, ó Pai. Esteja com esse culto, ó Pai. Culto esse especial, ó Pai, de encerramento do mês das crianças. Abençoe, ó Pai, as nossas crianças, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que elas são o futuro da Tua igreja, Senhor. Dê a elas, ó Pai, entendimento, principalmente, ó Pai, entendimento da Tua Sagrada Escrituras, ó Pai, que elas possam crescer, ó Pai, em conhecimento da Tua Palavra. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nesse instante vamos falar o versículo esse que a igreja incentiva, né, a cada irmão, a cada membro da igreja, a memorizar os versículos, colocar, né, no coração, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus. E dessa vez é o versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 22. Então vamos falar todos juntos o versículo e também a sua referência. Vamos lá. Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Mais uma vez. Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Está aí a palavra do nosso Deus, né? Ele pede para nós nos separarmos, né, do mal, não somente do mal, mas da aparência do mal, né? Então, que nós possamos cumprir a palavra do nosso Deus e colocar em nossos corações. Amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Dessa vez vamos nos colocar em pé, em reverência a Ele, e vamos louvá-lo. Te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar
no nosso coração, de querer cada vez mais e mais de Cristo em nossas vidas, né? Pois não existe nada melhor do que Cristo em nossas vidas. Amém? Nesse instante eu gostaria, antes de passarmos para o nosso próximo louvor, agradecer, né, a todos que estão nos visitando. Tem bastante gente aqui hoje nos visitando. Teve pessoas até que veio na parte da manhã, né, que é no caso da senhora Miriam e também o senhor Ângelo, que está ali atrás, né? Eles vieram na parte da manhã, também está vindo na parte da noite. Alegre também, né, pela nossa irmã Nilma, que está aqui, muito feliz de revê-la aqui na nossa igreja, né, muito contente, eu acho que toda a igreja, né, fica contente da presença dela aqui, mais uma vez na nossa igreja. Lembrando também, né, do Edivânio, que já é da casa, né, então graças a Deus por estar aqui, e outras pessoas também que estão nos visitando, que eu não sei o nome, acho que a Raquel trouxe, né, aí alguns visitantes, quer falar, Raquel? Ok, os nomes. Temos também a Zinha, né, que é mãe do Florisval, está aqui também do ladinho dele, né, está aqui com a gente também, graças a Deus. Temos outros visitantes aqui. Alguém mais trouxe visitantes? Quer apresentar? Não? A Adriana lá atrás? Amém. Amém. Temos também aqui visitantes, né, aqui à frente. Qual que é o nome? Flávio, Daniela, os filhos. Amém, tá? Que Deus então possa abençoar, né, a vida dos nossos visitantes, possa se sentir bem aqui no nosso meio, tá? E volte sempre para que junto nós possamos louvar ao nosso Deus. Amém? Então vamos louvar a Ele. Que a natureza
Como é bom, né, ver as crianças, né, louvando com vontade, né? E é tão bom quando nós entoamos, né, cânticos tão bonitos como esse, na voz das crianças parece que fica mais bonito ainda, né? Então, e esse cântico é um cântico tão lindo, tão belo, né? E fala uma grande verdade às nossas vidas, de uma palavra e um exemplo que Jesus deixou aqui para nós, que muitas vezes nós não cumprimos, né? E é um mandamento, amor, né? E nós estamos vivendo, na verdade, uma época de desamor, né? Mas que nós, como igreja do Senhor, possamos ser exemplo, né? Assim como Jesus Cristo foi e nos amou, que nós também possamos amar, né? Amar aos nossos irmãos e amar a todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão fora da igreja, porque amar a quem está dentro da igreja é fácil, né? Mas que nós possamos amar a quem está lá fora, para que essas pessoas de fora possam vir também para dentro. Amém? Então vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico. Assentar, amada igreja. Nesse instante nós passaremos para a parte do nosso momento missionário, né? E o nosso momento missionário hoje, antes de falar, né, do missionário de hoje, nós temos uma novidade, né, na parte de missões. Então, assim, resultado de missões, né? Eu vou apresentar aqui um boneco, né, que foi feito aí para a parte de missões.
Esse boneco aí tá dando um positivo, né? Tá aí, ó, alegre, dando um positivo. Mas também existe aí um bonequinho meio bravinho aí, dando um sinal de negativo, né? Então nós sabemos, nós viemos, né, da nossa conferência de missões, e a novidade será que todo início de mês, né, nós vamos apresentar o resultado, né, de missões, né? Então, toda oferta missionária, né, realizada pela igreja, nós apresentaremos, né, no início do mês, tá? Então, esperar passar o mês, e aí no início do mês nós apresentaremos o resultado realizado pela igreja de missões, né, financeiramente, e aí nós apresentaremos no início do mês, tá? Então, todo primeiro domingo do mês nós apresentaremos esse resultado. E aí, quando vocês olharem para esses bonequinhos, né, vocês já vão ver, né? Será que foi bom ou será que foi ruim? Se estiver positivo, é que, ó, a igreja está de parabéns, né? Cumprindo, né, com o nosso compromisso de fé com missões. E aí os nossos missionários todos alegres porque receberam da nossa igreja, né, o sustento que nós assim assumimos diante do nosso Deus, né? Primeiramente, nós assumimos isso diante de Deus, né? E aí, se tiver aquele bonequinho ali dando um sinalzinho de negativo, é porque a igreja, infelizmente, não cumpriu, né, com o compromisso. Então, aí, lembrando, né, amada igreja, né, que o sustento atual, né, é de 3.480. Esse é o compromisso de fé com missões que a igreja já aprovou em assembleia, né? Então, R$ 3.480. Com a conferência missionária e os compromissos, né, entregues aqui à frente, nosso compromisso então ficou de 3.534. Isso é o que nós temos que ter no final do mês, né, para mandar o sustento para os nossos queridos missionários. Então a igreja, né, no início de cada mês, nós teremos aí o resultado de missões, ok? Agora, partindo, né, para os nossos missionários, quem lembra quem é esse missionário aí? Parece que está bravo, né, na foto. Quem lembra quem é? Sueli não vale. Sueli não vale porque foi ela que passou algumas informações, sem ser a Sueli. Quem é? E a Adriana? Também não vale o marido da Sueli. Sem ser também a diretora de missões. E os pastores? Rebeca? E, ó, criança, hein? Mês de crianças, ó, parabéns, Rebeca. Esse aí, então, é o nosso querido, né, pastor Moisés de Oliveira. Tá aí a sua esposa também, Dulcineia, seus 2 filhos ali, a Josiana e o Jonatas. Ele está ali no ministério, né, no Ministério Santa Isabel do Rio Negro, né? É o nosso missionário ali, onde está nos representando, pregando o evangelho naquela região. Então, que nós possamos aqui como igreja estar segurando, né, as cordas, né, para esse valente aí, o pastor Moisés. Ele passou algumas fotos, que na verdade passou para a irmã Sueli, por isso que eu falei que não valia ela, né? Ele passou algumas fotos e algumas informações, né? Eles tiveram um evento lá, um evento grande, né, lá de conferência missionária, o pastor Moisés. Então aí algumas fotos, né, desse evento, tá aí ele no púlpito. Um evento que foi também a céu aberto, gostoso, né, pregando o evangelho. E ele informa que lá nesse evento teve 416 presentes. Vou repetir, 416 presentes, 416 pessoas participando desse congresso que eles tiveram lá. E a melhor notícia é que desses 416, algumas pessoas não conheciam a Jesus. Passou a conhecer e aceitaram Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador de suas vidas. Foram 28 pessoas. 28 pessoas aceitaram a Jesus nesse congresso de missões. Está aí, né, algumas fotos. Pastor Tomé conhece bem, né, a região ali. Também foi lá só tem como chegar de barco, né, pastor? É o avião. É isso aí, ó, o barco lá, ó.
Mota também conheceu, né, Mota? Raquel, Lúcia. Mais alguém conheceu lá? Não. Pastor Antônio conheceu. Tá aí o vídeo, né, do culto lá. Deus quer vos dar, entregando o Filho amado, Deus mostrou no seu amor, seu propósito benigno de salvar o pecador. Ele foi desamparado para termos proteção, e por nós se fez pecado para dar-nos retidão. Sim, do seu querido Filho, Deus o rosto desviou. Nessa ocasião solene, quando Cristo nos salvou. Tá aí, né? Então vamos orar aí pelo ministério do pastor Moisés de Oliveira, né, que está lá em Santa Isabel do Rio Negro. Eu vou chamar, deixa eu ver quem eu chamo. Vou chamar a diretora de missões, né, para orar por ele. Essa linda, né, senhora. E eu estou falando isso porque nada mais é do que minha esposa, né? Então, vamos orar então pelo ministério do pastor Moisés. Oremos. Não? Querido Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, primeiramente pelos nossos missionários que a tua igreja sustenta financeiramente, sustenta em oração. Que o Senhor venha, Pai, despertar cada dia em nossos corações, Senhor, a necessidade e a importância de segurarmos a corda para esses missionários que deixaram sua parentela, seus amigos e foram para outras cidades, Senhor, para pregar o teu evangelho para almas que estão sedentas da tua palavra. Venha abençoar neste momento o pastor Moisés e sua família, o seu ministério. Venha dar, Pai, os recursos necessários para que ele possa pregar a tua palavra, Senhor, naquele local. Tudo isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom, nesse instante nós teremos, antes de passarmos para o próximo cântico, nós teremos um vídeo das crianças, né? Porque, assim como eu já disse, este mês nós estamos no mês das crianças, então tem esse vídeo especial das crianças. Primeiro vídeo. Se tem algo que você não deve esquecer, é que você é muito especial, principalmente aos olhos do nosso Pai. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim,
Papai do céu, sei que sou tão pequeno, mas quero te conhecer cada dia mais. Quero te dizer o quanto eu te amo. Eu quero obedecer tua voz quando falas através do meu pai, quando falas através da minha mãe. Eu sei que sempre falas comigo, Senhor. Eu quero obedecer, contigo eu vou crescer e guardar a tua palavra em meu coração. Eu quero obedecer, contigo eu vou crescer. Não vou temer, pois estou seguro em tuas mãos. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito um Deus. Tá aí, então, as nossas crianças, né? Crianças da nossa igreja, né? Passou algumas fotos aí de que eles estão pequenininhos, né? Mas não estão tão pequenininhos assim mais, né? Já deu uma esticadinha, né? Já estão até cantando aqui na frente, né? Mas graças a Deus, então, pelas nossas crianças. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos louvar ao nosso Deus através desse próximo cântico. Também é o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que o gasofilácio está aqui à frente, né? Esse marrom aqui é para os adultos e também para as crianças, para os dízimos e ofertas para a igreja. E lembrando que esse aqui do lado, de acrílico, né? Transparente, é um incentivo para nossas crianças que vai direto para os nossos missionários, tá? Então esse aqui do lado é para as nossas crianças, para a oferta missionária. Vamos louvar ao nosso Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor.
vou pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Não vou pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Oração essa principalmente pelos dízimos e ofertas recolhidos nesse momento, e também pela mensagem que nós teremos há alguns instantes. Vou pedir para uma criança orar, pode ser? Quem pode orar aí? Quem está com o microfone? Se não falar, eu vou escolher, hein? Se não falar, eu vou escolher. Quem quer orar? Rebeca. Vai lá, Rebeca. Quero te agradecer pela vida de cada um aqui. Quero te agradecer pela vida de cada dia que o Senhor nos deu também. Quero te agradecer por esse culto de hoje, por esse domingo também e os outros domingos. Quero te agradecer por tudo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Podeis aceitar, igreja. Vai ter mais alguma? Então as crianças terão um trabalho muito especial agora, então podem acompanhar as professoras que irão administrar a classe. Como vocês puderam ver, o mês da criança foi cheio de novidades, né? EBD, né? À noite. E agora nós estamos encerrando hoje com essa programação especial. Valeu, viu, gente? Parabéns aí pela qualidade da música, do louvor e da adoração. Então, Deus é maravilhoso. Muito bem. E hoje eu vou compartilhar com os amados irmãos sobre criança que serviram a Deus. Porque, encerrando este mês, falando de crianças, a importância das mesmas para a igreja e para a obra do Senhor, tá? Crianças que serviram a Deus. Eu quero dizer que crianças têm um papel importante e significativo na Bíblia. Por exemplo, você vai encontrar Jesus, ele pegando as crianças e colocando numa determinada área e dizendo: olha, se vocês não se tornarem como essas crianças, está vendo a importância da lição no contexto pedagógico, então jamais entrará no reino dos céus, mostrando a humildade, a pureza das crianças. E em diversos exemplos na Bíblia a gente vê este relacionamento de Jesus e as crianças. Além, claro, as crianças são símbolo de bênção de Deus, conforme diz Salmos 127 e 3. Estes filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Olha que maravilha, herança do Senhor. Então, tanto a família como os pais, a igreja, tem este privilégio de ser a referência para as heranças do Senhor. E a pergunta: como nós estamos tratando as heranças do Senhor? Em Marcos 10, 13, 14, diz: e trazia-lhe meninos para que lhes tocassem, traziam crianças para Jesus. Mas os discípulos repreendiam-lhe e diziam para que não trouxesse. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai os meninos virem a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino
de Deus. Então os discípulos estavam repreendendo para que as crianças não viessem, está fazendo muito barulho. Ele disse, não, pode ficar tranquilo, deixa as crianças virem a mim. Então, esse valor da visão de Jesus em relação às crianças. E as crianças tiveram, em todo o contexto da história, o seu valor especial, e eu vou mencionar alguns aqui. No contexto evangélico, as crianças desenvolveram assim um contexto histórico e pedagógico muito importante para a sociedade em si, como também para o mundo evangélico. Por exemplo, no passado, teve um grupo chamado Louvores da Garotada, acho que, não sei se alguém ouviu em algum lugar, pastor Antônio, Esses Louvores da Garotada, eles emplacaram, para bem dizer, nas igrejas na época, Inclusive aquela cantora líder de louvor, Ana Paula Valadão, ela fez parte desse grupo Louvores da Garotada. Crianças entre 7 a 10 anos faziam parte desse grupo, Inclusive uma música que o padre Marcelo gravou, vai, levante e brilhe, a Deus dê a glória, vai, levante, o Louvores da Garotada que lançaram essa música, Aí de repente o padre Marcelo olhou e viu que era muito bonita a música, e ele lançou, cantou, gravou essa música e fez maior sucesso também, Aí todas as vezes que a gente cantava essa música, a música do padre Marcelo, Porque a gente desconhecia quem foi o originador dessa música, e era o grupo Louvores da Garotada. Na nossa igreja na Bahia nós cantamos várias vezes, Uma igreja ela fez todo o contexto do disco ainda na época, fizeram uma apresentação da questão teatral que eles tinham no CD, então muito. Mas só que esse grupo ele desapareceu. As pessoas cresceram, uns tentaram cantar depois de adulto, não emplacaram mais, acabaram indo trabalhar, cuidar da sua própria vida, a não ser um ou dois que continuaram gravando. Está vendo? O valor das crianças. Na época, eles transformaram muitas vidas. Também para quem viveu esse período nos anos 80, teve uma menina chamada Denise. Também ela gravou vários discos na época, E gravou junto com o Luiz Carvalho. Então ela fez muito sucesso quando criança. Depois ela cresceu, casou-se e desapareceu. Está vendo? As crianças sendo um período importante nas mãos de Deus. Aí veio Vaninha, por exemplo, a Raquel, a Rebeca, minhas filhas, cantaram muitas músicas da Vaninha, Era uma menininha também que gravou, ela cresceu, acabou, tentou gravar CD depois, não fez sucesso nenhum. Está vendo o valor das crianças? Aí no mundo, no contexto mais popular, mais secular, no certo sentido, também alguns grupos eles fizeram muito sucesso na época que era composto por crianças. Por exemplo, eu tenho certeza que a dona Damares cantou muita música do Trem da Alegria, lembra? Luni lembra dessa música? Mas emplacou, fez sucesso. Os pais das crianças ganharam muito dinheiro com a gravação desse CD disco na época, Tá vendo? E eles cresceram, desapareceram, uns tentaram gravar, mas também continuam cantando, mas não faz tanto sucesso mais, Tá vendo? Crianças. Aí também teve outro, nos anos 80, chamado Balão Mágico, lembra? Bombou, como se diz. Enchia estádios. Marmanjo, igual a gente ia assistir o show desse grupo, E eles cresceram, continuam cantando, mas também quase não são lembrados mais, Para vocês terem uma noção de como as crianças têm o seu valor naquele período de crianças. E eu falei para vocês pela manhã que eu aprendi muito com as crianças, inclusive com a criança que eu vivi, que foi as minhas filhas, E quem estava aqui de manhã, qual foi as palavras que eu usei, que eu aprendi? O perdão e a
sinceridade, né? Tá vendo? Olha a importância, querida igreja, em relação às nossas crianças. E a ciência, ela tem revelado dentro da sua pesquisa que a criança, desde o ventre da sua mãe, ele vem desenvolvendo em todos os seus órgãos vitais esse aprendizado, desenvolvendo as suas emoções no sentido de um aprendizado desde quando ele está lá na sua barriguinha, né? Sabe? E veja este relacionamento já desde o início com os pais. Então, aí ele já aprende que ele é bem-vindo, né? Ele sente, olha, eu sou bem-vindo nessa família, ou ele sente que é repudiado. Então veja essa importância, e a ciência tem buscado descobrir mais sobre isso aí, e dando muito mais valor, e a Bíblia, ela prova esta realidade. E você vai ver também pessoas, a gente vai falar até de um aqui, que foram escolhidos no ventre da mãe. Já pensou que maravilha? Deus escolheu, por exemplo, Jeremias. Deus o separou para o ministério, para ser um profeta, no ventre da mãe. Está vendo? Coisa fantástica de Deus. Com quem? Com crianças. Fizeram uma pesquisa que muitos pastores aceitaram o desafio para ser pastor quando criança, lá na sua igreja. Está aqui o pastor Antônio, esse bonitão, Deus grego da nossa igreja. Vamos fazer uma imagem dele aqui e deixar ele. Está vendo? Quando criança. O meu pastor, Neil Jackson, um americano, ele tinha 9 anos numa igreja batista, ele levantou a sua mão para ser missionário no Amazonas, olha, na minha terra, olha que privilégio. 9 anos de idade. Então, querida Sueli, não está aqui, Lúcia e as demais irmãs que trabalham com crianças, vejam o valor que vocês têm, irmã Adriana também, né? E outras, o valor que as crianças têm para desenvolver nelas a alegria de servir a Deus. Olha que maravilha. Samuelzinho, seu lindo filho, está aí, um desafio nas tuas mãos para desenvolver essa mentalidade nele de servir a Deus. Grande desafio. Crianças que servir a Deus. Então, a vida, ela é preciosa para que sejamos uma bênção para as nossas crianças. E outro que teve seu chamado no ventre da sua mãe, eu vou mencionar o nome dele hoje, Sansão. Lembra? Aquele igual a você, viu, Alexandre? Musculoso, assim, forte, derrubou e quebrou esse coração. No ventre da sua mãe. Já pensou que maravilha? Escolhido lá no ventre, estava lá todo bonitinho, quentinho, né? Sem problema nenhum, comendo e bebendo de graça, e Deus escolheu ali. Olha que maravilha, gente. Deus é maravilhoso demais. Ok, a primeira pessoa que eu quero usar aqui para vocês é Samuel. O nome do teu filho aí, viu, Deus? Que maravilha, né? O menino que serviu a Deus. Samuelito, né? Geralmente a gente dá apelido, né? Acaba chamando de Samuca. Tem um colega lá na Bahia que ele começou lá na nossa igreja, e estudou direito, né? Hoje é o doutor Samuca. Então veja que maravilha. Então Deus é fantástico em chamar crianças, e chamou exatamente esse menino aqui. Vamos ler o texto de 1 Samuel para a gente desfrutar deste ambiente glorioso aqui da vida do nosso querido Samuel. 1 Samuel é não vamos ler todo o versículo, mas para termos uma ideia desse jovencinho que tem qual significado, Lorisval? É pedido de Deus, ou do Senhor pedido. Já pensou, Flávio, que maravilha? Já pensou carregar no colo do Senhor o pedido? Por que será? A nossa amiga e querida Ana, ela tinha um problema, ela era estéril, e ela fez um pacto com Deus. Ela foi lá no templo, orou
todo vigor. E aí veio o sacerdote, uma mulher, você está embriagada, não é? Não, Senhor, eu estou orando de forma amargurada aqui. E ele disse, vai-te em paz, que Deus te dê a resposta aí do teu pedido. E ela foi. E de repente, num determinado período, o que aconteceu? Deus operou um milagre na vida dela. E ela concebeu Samuel. E ela falou assim, do Senhor eu pedi. Mas uma coisa interessante, amados. Ela falou assim, se o Senhor me dá um menino, um filho, ela falou, olha, eu vou devolver e deixar para servir a Deus. Até um exemplo bom para a gente aqui, viu, pessoal? Às vezes a gente faz uma promessa para Deus e a gente esquece quando a gente recebe, né? E aí a gente ora por mim, né? Eu quero, sei lá, vender uma casa, né? E quando a gente vende, a gente esquece. E ela não. Vocês vão ver a situação desse nosso amiguinho. Encontraram aí? Vamos ler 1 e 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia, tenho pedido ao Senhor. Olha que maravilha, olha Caterina, que glória, né? Tenho pedido ao Senhor. E Samuel era uma promessa de bênção para Ana. Era uma mulher que tinha o sonho de ter filhos, porém não conseguia engravidar. Depois de muita oração, Deus abençoou, ela engravidou de um filho chamado Samuel. Assim que ela engravidou, no devido tempo, deu à luz, então deu esse nome, Samuel. Eu o pedi do Senhor, porque do Senhor o pedi. Após o nascimento da criança, Ana consagrou Samuel ao Senhor e fez com que ele crescesse na casa de Deus, ou na casa do Senhor. Por isso, eu quero aqui te relembrar, foi uma postura de alguém que realmente fez parceria com Deus. Veja a importância da nossa vida na construção do relacionamento dos nossos filhos com Deus. E ela foi lá entregar o seu filho na casa do Senhor. Dá uma olhadinha comigo aqui no 1 e 28. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Que coisa fantástica, né? Entregou para servir a Deus. Então, uma criança que serviu a Deus, e ele ficou lá no templo, acendia a luz, ajudava o sacerdote, não é? Varria algumas coisas. E uma criança ainda pequeno servindo a Deus. Agora, está vendo? Naquele momento, o que aconteceu? Deus falou com Samuel para que ele transferisse para o sacerdote Eli uma grande mensagem. Qualquer coisa. Ele estava lá dormindo, ele ouviu uma voz, Samuel, e ele correu, foi lá no sacerdote Eli. Ele disse, você me chamou? Essa não, eu não te chamei, volta a deitar. Ele foi lá, roncando de novo. Samuel, olha que maravilha, uma criança pequena. E ele correu novamente. Ele, você me chamou? Não, meu filho, não te chamei. Ele voltou a deitar de novo. Estava dormindo, eu pensei, maravilha, Deus falando com uma criança, Marcelo. Que maravilha, hein? Às vezes nós não damos valor para as crianças. Xingamos as crianças, brigamos com as crianças, falamos mal, criança é perturbação na casa. Já vi mãe falando, olha, eu preferia não ter, eu quero ter mais liberdade, eu quero trabalhar, eu quero ganhar mais dinheiro. Está me prejudicando a criança. Olha que coisa, gente. E a criança pode ser usada por Deus lá na sua casa. De repente, Samuel, ele correu. Oi, você me chamou? Aí ele falou, não te chamei, mas se você ouvir de novo, diga assim, fala, Senhor,
que o teu servo ouve. Olha, gente, o sacerdote, Eli falando com uma criança. Se alguém te chamar de novo, diga, olha, fala, Senhor. Tudo bem. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Deus compartilhou, falou para Samuel o seu projeto de trabalho ali, o que ia acontecer com Israel. Já pensou? E ele foi e compartilhou com quem será? O que ele compartilhou? A mensagem de Deus, Davi? O sacerdote Eli. Era um homem muito mais velho que ele, sacerdote ainda. Olha, Deus vai fazer isso. Vocês podem ler depois. Qual foi? Na história de Israel, não houve alguém tão grande e sábio e decidido como Samuel. Já pensou? O nascimento foi um milagre, a consagração de Samuel, e ele escuta a voz de Deus. Olha que maravilha. O nascimento dele foi uma bênção de Deus. E a mãe o consagrou na casa de Deus. E lá ele ouve a voz de Deus. Se você estudar a história de Samuel, ele ungiu Davi. Olha que maravilha. Um homem que trouxe grandes prodígio para a nação de Israel. Talvez, querido Edivânio, Deus tem um plano para ter seu filho bonitão lá. Verdade. Para impactar esse mundo. Sabiam? Talvez Deus tenha um plano para o seu filho, João. Para impactar esse mundo aqui. Está vendo? Então, queridos, vamos aprender com as nossas crianças. Outro é Josias. Cadê Josias? Não veio hoje? Não. Josias não veio, né? Elias, nós temos o Josias também. Ok, olha. Josias. Alguém pode me dizer, ele assumiu o reinado, né? Quantos anos mesmo? Vai ter a colinha lá, né? 8 anos. Você já tem mais de 10, né? 8 anos, gente. Ele assumiu. E ele tinha um pai complicado, sabia? O pai do José era um rei mau. Mas Deus o levantou com 8 anos para reinar. Era o quê? Era o jovem já? Uma criança, exatamente. Vamos ler o texto aqui, só para a gente ter uma ideia. 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34. Então, a importância da nossa igreja está investindo no ministério infantil. Né? O ministério aqui, que as nossas irmãs trabalham para promover um apoio às nossas crianças. Parabéns, igrejas independentes aqui, que tem feito um trabalho no Dia da Criança. Enquanto as pessoas estão se preocupando em só dar presente, em fazer festa, essa igreja tem tentado mostrar o valor das crianças com a palavra de Deus. Olha que coisa maravilha. Encontraram aí? 2 Crônicas 34, 1 e 2. Olha, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Olha que essa criança fez. O 2. E fez que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Fez o que era reto, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda.
Então essa criança fez o que era reto diante do Senhor, mesmo sendo uma criança, fez a diferença no meio do seu povo. Olha que maravilha, irmãos. Eu vejo a Mariana aqui, né, Mariana? Ela está impactando o pai dela. Ela está fazendo a diferença. Talvez ele ouvir a irmã Nascida, ele fica chateado. Vai ver essa mulher resmungar. Mas quando ele vê a filha, o homem derrete. Verdade. Ela já trouxe ele várias vezes aqui. O homem desmonta. Está vendo que coisa? E logo você vai ver ele convertido, viu? Vindo violado, sendo batizado. Uma criança influenciando o próprio pai. Eu já conversei com vários pais que se converteram. Teve um que ele tinha uma vida bem complicada, mas quando ele viu a atitude dos filhos indo na igreja, aquilo mexeu com o seu coração. E aquele pai resolveu mudar. Porque o filho fazia o que era reto diante do Senhor. Josias restaurou o templo, renovou a aliança com o Senhor, mandou reunir o povo, do menor ao maior, para que ouvisse a leitura da palavra de Deus. Além disso, restaurou o culto a Deus, derrubou os altares e outros deuses, celebrou a Páscoa. Olha quanta coisa esse menino, que depois, claro, cresceu, fez para o bem da obra de Deus. O rei Josias. Crianças que serviram a Deus. E o último que a gente vai ver aqui, última criança, essa aqui é aquela que eu falei há pouco. Foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Que era esse? Bem alto? O Sansão igual Alexandre, ó. Tá vendo aqui? Músculo. Só para ter uma ideia aqui, ele destruiu inúmeros soldados apenas com uma queixada de uma jumenta. Já pensou? A jumentinha ficou sem queixo, tirou e foi. E tantas outras coisas que ele fez. O homem era igual a você mesmo. Sansão. Vamos lá para Juízes. Alguém pode ler para mim Juízes 13, do 13 em diante? Só para a gente ter uma noção mais clara desse texto aqui. Juízes 13 e 13 em diante. Alguém pode ler? Está lá. Do 3, tá? Quem encontrar pode ler para mim. Pode ler quem desejar, fica à vontade. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis aqui agora essa Esther, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Pode continuar. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa ingúria, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará na vara, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Muito bem, está vendo? O propósito de Deus para a vida de Sansão, escolhido lá no ventre, tá? Como, por exemplo, está aqui Raquel grávida, né? Desde aquele momento ali. E outros que estão aí já, no caso a Amanda, a nenenzinha, está vendo que maravilha? Desde lá Deus escolheu para um propósito de libertação a Israel. E veja que Deus ouviu a oração dessa mulher, e Esther, Deus ouviu a oração dela e deu então esse filho. Procurou trazer através dele um canal de bênção. Sansão. A maioria conhece, filmes e histórias, né? Quantas vezes quando criança você ouviu a história de Sansão? Claro, Sansão tem vários problemas também. No entanto, a proposta de Deus para a sua vida foi muito importante. Escolhido desde o ventre da sua mãe.
O Senhor ouviu a oração da mãe. Olha, mãe aqui presente, a sua importância na vida do seu filho. Pai, a sua importância na vida do seu filho. Vai chegar uma hora, eles vão crescer, tá? Vão tomar suas próprias decisões, mas aquela construção que você fez na vida dele, ele vai crescer e vai ter a visão de Deus, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. A minha vida, uma grande parte da minha vida, eu vivi sozinho, por aí, pelo mundo afora, tá? Não tendo ninguém para colocar regras assim. Por exemplo, vai na igreja, entendeu? Não tinha ninguém. E fui aventurar a vida para buscar serviço, não é mesmo? Mas o princípio do ensinamento bíblico nunca saiu da minha mente, da minha vida. Quantos jovens e adolescentes da minha época chamavam Tomé, vamos na festa, né? Olha ali, discoteca, né? Cantar aquelas músicas, dançar, não é mesmo? Olha, jovem. Mas a semente lá em casa, do lar, nunca saiu da mente, está vendo? A importância de construir conhecimento. Hoje a gente tem percebido que as crianças elas crescem e não querem mais saber de igreja. E eu pergunto, será que estamos realmente vivenciando a proposta de Deus para as nossas crianças? Vale a pena pensar bastante nesta questão aqui. Vamos mais uma leitura. Você já leu 5, João Marcos? Leia para a gente. 5. Já leu, então tá bom. E exatamente este homem nazireu, desde o ventre de sua mãe, não tomaria bebida forte, e ele ia libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, ele nasceu com uma proposta definida de Deus na sua vida. Sansão, aquele homem igual a Alexandre, tá? Ele nunca pegou uma queixada de jumenta, mas ele quebrou o coração dela. Coração duro, mas destruiu, derramou-se na frente desse galã. Dona Cristina também, cadê ela? Não está aqui? Ixi, quando ela viu o pastor Antônio, quebrou-se. Não tem outra alternativa. Ele não era assim gordão não, viu gente? Ele era magrinho, né? Mas desmontou, já pensou? A mineirinha lá de, como chama a cidade? Alpinópolis. Não tem alternativa, assim não se prostrar. Não foi na sua presença? Foi difícil ganhar. E Marcelo também, Marcelo é um coração duro. Não, sujeiro, não vem aqui não, viu? Pega a minha princesa. Mas ele foi dando merenda para ele, lanche. Você leva ela sempre no McDonald's, né? Muito bem. E veja a importância, então, dessas crianças serem usadas por Deus. A última, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né, nossa mensagem, a última pessoa, criança, e ela não tem nome. A Bíblia não menciona o nome dela. Alguém lembra dessa menina? Edílio, Lilo, lembra do palhaço Lilo, você? Quem é essa menina aqui? Não lembra? Depois a gente vai conversar. Alguém lembra aqui? Minha sobrinha Gini, essa daqui conhece a Bíblia inteira, gente. Quem é essa menina anônima? Isso. Eu sei que você conhece. Tá eu. Essa menina era uma escrava. Ela foi arrancada dos braços dos pais pela Síria e foi levada como escrava. Foi tirada do seu povo de Israel e foi levada como empregada. E se nos anos um pouco mais recentes
os escravizadores eles eram tão cruéis com os escravizados, né? Imagina naquela época. Só para ter uma ideia, você que gosta de estudar, e não aqui, assim, falando mal de nenhum povo, né? Mas a Europa, ela partilhou a África. Isso aqui é meu, esse é meu, né? E os caras lá, não, mas é nosso país, gente. Só para ter uma ideia, os belgas, você que se tiver algum descendente, fique tranquilo, os belgas, eles achavam que os africanos eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar, e eles exportavam muito. Por isso que a gente vê a África falando francês, inglês, né? Português, porque a Europa invadiu e disse, não, é a minha parte, eu quero ensinar esse povo a ser gente. Se já era ruim, se era ruim em tempos mais recentes, imagine na época da Bíblia. Como essa menina era tratada? Ela foi para a casa de um homem chamado Naamã. Vamos lá, João Marcos, você está lendo bem, estou gostando da sua voz, viu? Menina solteira, se tiver alguma aí. E também, algum rapaz solteiro, pronto, Daniel. Olha a Gininha aqui, ó. Tá vendo essa menina? Sem compromisso nenhum. Olha, tá livre. Ambos estão livres. Ah, Matheus, você é muito lobinho, mas... Não pode depois, quem quiser, pegar o seu WhatsApp. João Marcos é esse altão, jogador de basquete, ganha muito dinheiro. Vai lá, leia pra gente. 2 Reis 5, 2 e 3. Então a gente pode até dizer que ela era uma menina sem nome, não tem identidade, não passa de uma indigente. Para alguns povos, até falar que alguns povos não tinham nem alma, né? Já existia uma religião no nosso Brasil que dizia que um certo povo não tinha alma, né? Então não ia evangelizar essas pessoas, que eles estavam em meio termo, não tinha esperança, não tinha sonhos, nem futuro, ou seja, não tinha nada. Era uma garotinha indefesa, frágil, diante de um homem tão famoso, extremamente poderoso, que era Naamã. Mas ele era doente, era leproso. Na Síria, eles não eram separados, tá, do contexto social. Em Israel, sim, mas na Síria, não. Então ele era um comandante muito conhecido e famoso na época. E a Síria era um dos maiores, uma das maiores potências bélicas na época. E Naamã era um homem extremamente respeitado e honrado publicamente na nação que ele servia, no entanto doente. E essa menina, que a gente vai ler agora, ela foi o impacto na vida dele. Pode ler. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que dá a terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro e 10 mudas de rubras. Está vendo? Essa menina, sem nome, sem pais, tenho certeza que ela sentia saudade da família, escrava, ela foi um instrumento de impacto na vida desse homem. Ela fala: na minha terra, em Israel, tem um Deus poderoso que pode mudar a sua história. Já pensou que coragem, gente? Talvez ela não teria nem liberdade de falar com esse homem, mas ela disse: na minha terra tem um Deus que pode te curar. E a mulher foi lá correndo: olha, meu querido, aquela menina disse que tem alguém poderoso. Depois vocês podem ler
vão ver que ele foi, houve toda uma questão de história ali, mas Naamã, ele foi curado, sabia? Da sua lepra, através de um testemunho de uma, qual nome? A Bíblia não revela. E aqui a gente assim encerra com esta reflexão desta menina, que era apenas uma escrava, era apenas uma garotinha, ela era uma garota sem nome, sem poder, sem a sua família, uma menina com uma fé em Deus, que foi capaz de mudar a história de um homem poderoso. O que podemos aprender com as nossas crianças? Durante uma grande parte da minha vida, como missionário e pastor, eu e a Lúcia, nós trabalhamos com crianças. As igrejas que nós iniciamos lá na Bahia foram todas iniciadas com um grupo de crianças. A gente não começou com adulto, começamos com classe com crianças, e essas crianças começaram a trazer os pais. Então veja o quanto elas têm para nos ensinar. E temos também uma grande responsabilidade de ser um instrumento de bênção nas mãos delas. Eu quero aqui falar com cada pai aqui presente. Veja a importância do seu testemunho para as suas crianças. Elas são herança do Senhor. Naquele dia que você estiver desanimado, dor de cabeça, em deprê, ou azedo, como a gente fala, né? Lembra quando chega do trabalho azedo, chateado, tudo? Esforce um pouquinho pelo bem das pessoas que estão lá, daquelas crianças, e vem para a casa de Deus. Pense 10 vezes ao faltar a EBD ou culto à noite. Hoje eu não vou, estou cansado. Pense naquelas heranças do Senhor que está em tuas mãos para serem abençoadas. Vamos orar neste momento. Pai amado, muito obrigado. A tua palavra era tão perfeita, tão maravilhosa, e ela tem muito para nos ensinar. O quanto nós aprendemos hoje com o exemplo dessas crianças. Eu te agradeço, ó Pai, que nesta noite essas crianças de nossa igreja e as que participam aqui do nosso projeto venham continuar sendo uma bênção em nossas vidas. Obrigado por cada família, cada pai aqui presente, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradecemos então ao pastor Tomé pela mensagem aos nossos corações, a importância, né, das crianças como herança do Senhor em nossas vidas. O pastor Tomé deixou algumas pessoas aí meio vermelha, né? Mas graças a Deus por isso. Mas não se acanhe não, se quiser pegar o WhatsApp pode pegar mesmo, tá? Brincadeira. Bom, vamos nos colocar em pé e vamos partir para o encerramento do culto de louvor ao nosso Deus, também encerramento, né, do mês das crianças, louvando ao nosso Deus. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e a teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor.
Podeis assentar, igreja. Alguns avisos, né, para a nossa amada igreja. Lembrando que nós estamos aqui todos os domingos em Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30. E também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus a partir das 19 horas. Então, aqueles que estão nos visitando, tá aí os nossos horários, todos os domingos nós estamos aqui. Estão todos convidados aqui, tanto na Escola Bíblica Dominical às 9h30, como o culto de louvor às 19 horas. Lembrando também que no dia 9 de novembro nós temos um evento, que é o nosso bazar. Então, o alvo, né, desse bazar é nós arrecadarmos recursos, né, da construção do nosso templo, que já está lá a todo vapor, já construindo, ali na Borba Gato, né? Então, esse bazar seria para arrecadar recursos para isso. Então, aqueles que puderem ajudar no bazar, converse aí com a Senat, Damares, Sueli, porque precisa, né, de pessoas nesse evento aí ajudando no bazar. Lembrando também o Conselho Kadosh, né? Nós teremos a nossa reunião de oração no dia 9 de novembro, é um sábado, às 16 horas. Então, estão todos aí convidados a estar aqui, né? No dia 9 de novembro, sábado, às 16 horas, para junto nós orarmos ao nosso Deus. Lembrando também do nosso grupo familiar, dia 16 de novembro também, às 19 horas, na casa do Jovino e Débora. Débora está ali atrás, Jovino não veio hoje, né? Mas a Débora está ali atrás, né? Então, será na residência dela, então estão todos convidados para junto nós estarmos ali no grupo familiar, na residência dela. Então, sábado, dia 16 de novembro, às 19 horas. Ok, não vão embora ainda, pois nós teremos aí uma surpresa para as nossas queridas crianças, né? Nós teremos um vídeo para nós encerrarmos aí o mês das crianças. Alguém quer vir aqui à frente falar alguma coisa? A Lúcia está aqui. Oi? Então, estamos felizes, né, por este mês das crianças, pelas bênçãos que Deus derramou, nossa igreja, pelas crianças que estiveram aqui, pelos pais que apoiaram, trouxeram, por todo o Ministério Infantil, que trabalhou bastante, outros ministérios juntos, e nós queremos agradecer a Deus. E tivemos algumas crianças que não faltou nenhum domingo no mês de outubro, tanto pela manhã como à noite, e crianças que trouxeram mais visitantes. Então, vou chamar a irmã Sueli para estar entregando um presente para essas crianças. Bom, eu sei que todas se esforçaram bastante, né? As crianças, elas dependem dos pais para trazerem, né? Então, algumas não estiveram todos os domingos porque não vêm sozinhas, certo? Mas a maioria esteve pelo menos em um horário. Então, nós vamos presentear agora uma criança que ela não faltou nem um domingo, nem de manhã e nem à noite. Acredita que essa criança, os pais viajaram e ela ficou para vir para a igreja? Ela só tem um problema, essa criança, ela acorda mal-humorada. Quando ela chega na igreja de manhã, ninguém pode falar com ela. Fala com ela, ela faz, né? Mas ela é uma bênção e cada dia está evoluindo mais. É a Sofia. Vem, Sofia, ganhar um presente? Não faltou nem um domingo, nem um horário. Fica aqui, Sô. Agora tem um menino também que não faltou, né? Nenhum dos horários. É um menino bem tímido. Ele quase não fala, mas ele quase não falta também. Presta atenção em tudo. E às vezes eu quero que ele participe, eu fico incentivando. Vai, vai. Ele... Quem será? Começa com D. Alguém adivinha? O Daniel Cavalcante. Parabéns. Pode ficar aqui, tá? E temos também o prêmio da criança que trouxe mais visitantes, independente se ele faltou ou não. E todo ano,
uma criança ganha. Só que esse ano, essa criança não foi a vencedora, né, Rebeca? Você viu elas gritando aqui, Rebeca, Rebeca? Este ano mudou, né? Mas que continue assim. Rebeca, Heloísa. Que nós temos muitas Heloísas e muitas Rebecas, tá? Nesta igreja, em nome de Jesus. Agora eu quero que todas as crianças venham aqui para frente. Todas. Menos as do grupo de louvor, né? Você é amado por Deus. E o nosso versículo-chave do mês? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Criancinhas, do jeitinho que elas são, não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas, do jeitinho que elas são, lá no norte ou no sul, ou cruzando o mar azul. Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas, do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas, do jeitinho que elas são. Lá no norte ou no sul, ou cruzando o mar azul. Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas onde estão. Gustavo, é muito bom falar de você. Quando eu lembro de você, eu lembro da felicidade. Você é um menino doce, meigo, educado. Vai ser sempre meu guzinho. Eu agradeço a Deus por ser tua mãe, por você ser meu presente. Te amo, filho. Admiro muito em minha filha o compromisso que ela tem de orar antes de dormir
e o cuidado que ela tem para com o irmão dela. Feliz Dia das Crianças. Deus abençoe. O Daniel é meio tímido, mas é uma criança muito bonzinho, principalmente quando ele tira notas boas na escola e faz parte do trabalho da igreja. Fico muito feliz. Já a Érica é muito animada, quer atenção sempre para ela. Agradeço muito a Deus pela presença dos dois na minha vida, é um presente que Deus me deu. Filhos, mamãe te ama. Que Deus abençoe o papai e a mamãe. Beijo. Deus... Oi, linda. Continue sendo sempre essa menina carinhosa e extrovertida que você é. Por onde passa, contagia todos. Uma qualidade sua, papai? Tá bom. Você é linda e carinhosa. Papai te ama. Beijo. Mua! João Vitor é uma criança muito inteligente, prestativa, carinhosa. É uma criança que tem facilidade de uma amizade. É um bom aluno, é uma criança muito querida. João Vitor, o papai, a mamãe, Mariana e seus irmãos todos te amam, filho. Que Deus te abençoe, continue assim nos caminhos do Senhor. Obrigado por tudo, filho. Beijo. Oi, minha ginasta preferida. Agradeço a Deus todos os dias por ter uma filha maravilhosa como você. Pai te ama, filha. Beijo. Mari, você é uma criança muito especial. Você tem muitas qualidades, mas tem uma que eu gosto muito e que muita mãe ficaria muito feliz. Desde muito pequena, você é muito responsável com as lições na escola. Você é aquela criança que fica muito triste se não conseguir fazer a lição. Então, por isso, eu sou muito grata. E você é uma criança que gosta muito de aprender. E isso é muito bom. E peço que você cresça assim, uma criança saudável, respeitosa com as pessoas e que cresça mais ainda na palavra de Deus. Te amo. Beijo. Eu posso dizer para o Mateus, ele é uma criança obediente, uma criança educada, carinhosa. Eu só tenho que agradecer pela criança que ele é, né? É isso que eu tenho que dizer dele, né? A Elo é maravilhosa, extraordinária, temente a Deus, gosta de tudo relacionado a Deus, procura na internet os desenhos bíblicos, né, que ensinam ela as histórias bíblicas, os desafios bíblicos, ama a escola bíblica dominical e o mais maravilhoso, ela já ganhou 2 crianças, 2 amiguinhas para Jesus, porque ela tem uma boa base para explicar o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Amém? Filha, você é um presente para a mamãe, para o papai, para a Isabela. Você é tudo de melhor que Deus poderia ter nos dado. Você é zelosa, você é prestativa, você é alegre e a mãe agradece todos os dias pela sua vida. Muito obrigada, filha, por você ter vindo morar aqui na nossa casa. Beijo. Beijão. Oi, Enzo. Oi, Douglinhas. A mamãe tá aqui para falar que ama muito vocês e eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando as características de vocês, que são muitas e muitas, mas eu vou destacar só algumas. O Douglinhas, ele é muito inteligente, muito dedicado e muito certinho. Tudo que ele faz com a máxima perfeição. Já o Enzo, ele é muito inteligente também e ele é muito carinhoso. Ele adora abraço, beijo. Vocês dois são as riquezas que a mamãe ganhou de Deus. O que eu mais amo na Isabela é o carinho. Que mesmo com a cara de brava que ela tem, ela é muito carinhosa. Então, os beijos, os abraços, todo carinho é o que eu mais amo. Feliz Dia das Crianças, viu, meu amor? Oi, Sophie. A mamãe veio aqui te falar o quanto você é especial pra mim, pro papai, que a gente te ama muito, que você é um presentinho de Deus nas nossas vidas e agradecer a Deus por Ele ter dado uma filha tão perfeita quanto você. A gente só tem a agradecer. E o Banguelinha também. Ele te ama muito. Sophie, te agradecemos muito por estar nas nossas vidas e Deus nos abençoe muito em termos de você e que possamos continuar sendo bons pais, educando você nos caminhos dele e com você sendo tão carinhosa assim com a gente. Te amamos muito. Beijo.
Tchau, Sophie! Oi, Samuel, você é meu menino, a mamãe te ama muito. Samuel, você é a maior bênção das nossas vidas. Papai te ama demais, viu? Um beijo. Guilherme e Daniel, queria falar que eu amo muito vocês, que vocês são muito importantes para mim e que eu oro a Deus para que vocês continuem com o desejo de servir a Ele. Clara, uma qualidade que a mãe te admira muito e que fica emocionada é por você ser tão prestativa. Você perceber quando eu estou triste e você está sempre cuidando de mim. Que Deus conserve. Te amo demais, minha estrela. E aí, boneca, tudo bom? Olha, filha, qualidades é uma coisa que a gente tem que preservar muito, viu? E vou falar pra você, uma das grandes qualidades que você tem é você sempre querer ajudar as pessoas e estar sempre a fim de fazer o que puder para poder ajudar elas. Você é maravilhosa, um beijo, o pai te ama muito, tá bom? Gatona. Por isso que papai te ama. Ah, você é Você é uma criança muito especial, tem muito... Vai, começa você. Oi, Samuel. Oi, Samuel. Não era pra você estar aqui, menino? Coisas que a gente pode fazer. Oi, filha, continua sendo essa criança. Agradeço a Deus por você ser. Todas as suas atitudes são boas e gerei. Essa mensagem que eu tenho que passar para ele, essa mensagem que eu tenho que dizer para ele. É pra falar, não é? Olá, filha, que é papai, você tá ligado, né? Beijo, te amo, Fátima. Sem palavras. Nós vamos encerrar o mês das crianças e começar o mês do projeto Deus da Aliança no domingo que vem. E nós vamos começar fazendo uma proposta muito bacana. Na EBD, certo? A gente vai ter uma EBD um pouquinho diferente. Vamos resumir um pouquinho o nosso tempo aqui. E nós vamos descer até a construção, certo? Onde está construído o nosso templo. E vamos ter lá um tempo de oração e louvor, tá? Então traga todo mundo, visitante, amigos, para ir ver lá o terreno, para você pisar em cima daquilo que está sendo construído lá. Está muito diferente aí. Você vai chegar e vai dizer, puxa vida, Deus fez milagres, tá? Então, terminando o EBD, a gente vai sair correndo lá, a música pode ir toda essa turma boa aí, leva som, e vamos orar. A irmã Silma, que é a nossa coordenadora de oração, ela está já convocando, e nós vamos passar no grupo agora, certo, amados? Então, Deus abençoe vocês grandemente. Baixe sua cabeça aí, vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, pelas nossas crianças e toda a programação desta noite. Foi uma grande bênção, e que seja um ambiente de ensino, o ensino pedagógico para nossas vidas, por cada pessoa que foi instrumento de bênção neste trabalho.
abençoa a tua igreja, nos dê uma semana próspera, de bênçãos, de conquistas e muitas prosperidades. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão perfeita do Espírito Santo, esteja conosco agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Pode se assentar, Deus os abençoe. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Celebrai o Senhor com alegria, apresentai-vos com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos ainda com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.